Olá, dando continuidade à trilha de capacitação sobre a plataforma Teams, iremos na aula de hoje apresentar como podemos configurar o caderno interno que pode ser utilizado pelos discentes que estejam dentro de uma equipe cadastrada na plataforma Teams. Para fazermos isto, basta selecionarmos o menu Caderno e nos será apresentada a opção Configurar um caderno do OneNote. Entretanto, vale ressaltarmos qual de fato é a funcionalidade desta ferramenta dentro da plataforma. A mesma serve para que concedamos aos nossos estudantes um espaço privado para que ele possa fazer anotações e também colaborar com a equipe como um todo através de informações relevantes que o mesmo decida compartilhar. Para isto, ao clicar neste botão, nos será apresentada duas opções: a de criar um bloco de anotações em branco ou de configurar um caderno a partir de conteúdo existente já no bloco de anotações, que será esta a qual nós iremos nos basear, pois já possui um conjunto estrutural interessante a disponibilizarmos aos nossos estudantes. Nesta segunda tela, nos será apresentada algumas informações interessantes sobre exatamente esta estrutura do bloco de anotações. A primeira delas é que existe um espaço de colaboração onde as anotações que os discentes realizarem ou até mesmo os professores ficarão armazenadas e todos poderão ter acesso a estas informações. Ou seja, neste espaço, tanto o professor pode editar o conteúdo, assim como o aluno também poderá editar os conteúdos. Um segundo espaço, que também é disponibilizado nesta estrutura, é a biblioteca de conteúdos. Nela, os professores podem publicar os materiais que desejam ser compartilhados aos discentes, porém, apenas o professor pode editar o conteúdo que está sendo disponibilizado. Os alunos só terão acesso para leitura, ou seja, só terão como visualizar este conteúdo. Uma outra seção é apenas para professores. Logo, caso tenhamos mais de um professor dentro de uma equipe, nós podemos compartilhar privadamente este conjunto de materiais que gostaríamos de divulgar para os nossos alunos e realizar uma discussão interna sobre tais materiais. Neste espaço, apenas os professores podem editar os conteúdos e os alunos também não poderão visualizá-los. E por fim, a outra parte estrutural deste caderno são os blocos de anotação do aluno, ou seja, um espaço privado para cada aluno em que o professor poderá auxiliá-lo, ou seja, o professor pode realizar edições ao conteúdo. Contudo, apenas o aluno poderá editar o seu próprio conteúdo, mas não poderá ver blocos de anotações de outros alunos. Ou seja, de fato, este é um espaço individual, é um caderno pessoal do aluno dentro da plataforma Teams. Ao avançar, nós poderemos optar por adicionar alguns conteúdos já mesmo nesta tela, tanto no conjunto de bibliotecas de conteúdo ou na seção para professores. Porém, isto não precisa ser feito neste momento. Nós, a qualquer momento que queiramos, poderemos adicionar conteúdos ou até mesmo subestruturas dentro desta configuração básica do caderno de aula. Ao clicarmos novamente em avançar, veremos que uma outra estrutura nos será apresentada para criar o bloco de anotações. Neste caso, a plataforma nos sugere que tenhamos 4 estruturas dentro do bloco de anotações do discente. Uma para ele
adicionar os materiais que ele considerar relevante para o curso. Outra para ele adicionar anotações da classe. Outra também para ele adicionar as lições de casa, assim como outra para ele adicionar os testes os quais ele deseja realizar e compartilhar na plataforma. Nós, como professores, poderemos optar por adicionar novas sessões ou até mesmo excluir alguma destas, caso esta não faça sentido para o escopo desta equipe de trabalho. Neste caso, irei manter esta estrutura, porém saibamos que, de fato, ela é optativa. E para avançar, ou seja, finalizar esta configuração do caderno, basta clicar em Criar. Pronto, vejamos que a configuração do nosso caderno foi finalizada e nesta tela principal nos será apresentado, nos será dadas boas-vindas ao bloco de anotações da classe, no qual será explicitado que a essência deste caderno é que o aluno tenha um espaço interno à equipe para poder registrar as suas anotações durante as aulas e mais, que o aluno tenha um contato de forma mais íntima com os professores, pois cada professor consegue acessar a estrutura do caderno dos alunos individualmente, assim como gerenciar as estruturas destes blocos. Esta opção fica disponível através deste ícone, que nos permite mostrar toda a navegação do nosso caderno que foi configurado. Ao clicarmos nele, veremos que a página de bem-vindos ao bloco será apresentada como padrão, a estrutura da biblioteca de controle também apresentando uma informação padrão para que de fato esta biblioteca serve. Também nos será apresentado o espaço de colaboração, assim como o espaço destinado apenas para professores. Contudo, logo abaixo, veremos que para cada discente inserido como membro nesta equipe, também teremos a sua pasta pessoal naquela estrutura a qual definimos, com lição de casa, com testes, com anotações e com a parte de materiais do curso. Esta estrutura ela é a básica, ou seja, nós temos as seções que podem ser exploradas tanto por cada um dos alunos, assim como por cada um dos professores. Como nós podemos explorar essas seções, ou seja, adicionar novas seções ou até mesmo subseções, o que para a plataforma é considerado como páginas destas seções. Bom, caso na estrutura da biblioteca de controle queiramos, por exemplo, adicionar as referências bibliográficas, podemos utilizar a criação de uma nova seção ou, para melhor organizarmos esta seção, adicionar uma página. Esta página será nomeada como referências e abaixo podemos descrever o que mais desejamos compartilhar com os nossos alunos, como, por exemplo, inserir um arquivo, uma tabela, um link, um áudio, uma expressão matemática, algum símbolo, um link. Neste caso, irei adicionar um link no qual, neste primeiro campo, devemos exibir o texto, qual queiramos que se torne um link, e abaixo, de fato, o link, ou seja, o qual iremos ser redirecionados ao clicar neste texto pré-descrito. Bom,
outras pastas. Podem ser acrescentadas, caso queiramos, assim como outras páginas nesta estrutura para que possamos realizar uma melhor gestão do compartilhamento destes materiais. Por exemplo, a seção para professores também pode ser estruturada adicionando novas seções, assim como adicionando novas pastas para que os mesmos compartilhem de maneira mais adequada quais são as discussões que serão feitas para planejar as atividades que serão propostas. E um detalhe interessante é que este espaço também é para estreitar a comunicação entre professor e discente de modo mais pontual, ou seja, uma vez que o discente esteja resolvendo, por exemplo, uma lição de casa e o professor queira adicionar algumas observações ou dar um apoio extra individualizado para este discente por algum motivo específico, é também possível criar uma página específica, por exemplo, tutoria individualizada, para descrever de fato as orientações as quais deseja pontuar para este discente. O interessante é que ao fazermos isto, os demais alunos não terão acesso a esta página, pois ela é particular, ou seja, ela foi feita dentro de um caderno específico de um aluno. Para finalizarmos toda esta apresentação, vale ressaltarmos como fica a visão do aluno, ou seja, ao deslogar e acessar novamente a plataforma através do perfil de algum membro desta equipe, ao ingressarmos, ao selecionar a equipe a qual o caderno já está configurado, ao clicarmos no menu Caderno, veremos que o bem-vindo ao bloco de anotações também será apresentado para os discentes, assim como o menu que nos permite navegar pela estrutura do caderno. Ao clicar neste menu de navegação, veremos que para o discente já aparece um formato mais resumido, ou seja, aparece a biblioteca de controle, na qual ele consegue, por exemplo, visualizar as referências que nós já cadastramos como perfil de professor, porém, ele não consegue editar tais conteúdos, visto que eles estão na estrutura de biblioteca de controle, ou seja, os discentes apenas visualizam e os docentes podem adicionar materiais se assim desejarem. O espaço de colaboração já é um espaço diferente, ou seja, neste espaço, tanto docentes quanto discentes poderão redigir conjuntamente diferentes textos, ou seja, o discente poderá adicionar informações neste texto, assim como o docente, e para melhor estruturarmos a dinâmica de trabalho dentro deste espaço, é bastante importante criarmos páginas que sejam intuitivas da proposta da dinâmica de trabalho que deseja ser utilizada pessoalmente por cada docente. E por fim, veremos que o caderno de anotações do aluno foi criado com aquela estrutura inicial e dentro especificamente da seção lição de casa deste aluno CODEP, veremos que a página que criamos como tutoria individualizada estará visível para este aluno, visto que criamos ela internamente a este caderno. Ou seja, os demais cursistas que já têm também caderno configurado nesta equipe de trabalho, verá que dentro da seção lição de casa não será apresentado este texto, esta página, pois esta foi especificamente feita para o caderno deste aluno. Bom, assim encerraremos a aula de hoje aqui e nas próximas aulas estaremos apresentando sugestões mais práticas de usabilidade também utilizando este caderno do aluno. Sendo assim, até a próxima aula!